Várias razões podem explicar isso, tá, Dr. Williams? Desculpa. Vamos começar, então, pela própria neurobiologia da formação do cérebro, então, desses jovens, desses adolescentes que vão se tornar, então, os adultos, né? O nosso cérebro, ele vai se transformando muito ao longo da nossa adolescência, não é só o nosso corpo. O que parece mais, quando a gente vê a puberdade, é a mudança do corpo, né, características sexuais secundárias que vão aparecendo, os pelos, a barba, mas o nosso cérebro também passa por uma série de transformações. E as principais transformações são as que envolvem aquela capacidade de controlar os impulsos, né? Então, quem nunca viu uma criança que às vezes é mais impulsiva, que faz o que quer, que dá resposta, né, atravessada, que bate o pé porque quer alguma coisa e fica ali, né? Então, a gente vê esses comportamentos na infância e muitas vezes na adolescência, e ao longo da vida a gente tem a oportunidade de aprender um pouco mais a elaborar planos, a planejar estratégias para executar determinadas atividades. E durante, então, o desenvolvimento da adolescência até a idade adulta, o cérebro é o que está se transformando nesse processo que vai, então, adquirir uma maturidade para a capacidade de planejar melhor os atos. Estou dizendo isso porque o ato suicida, ele não deixa de ser um ato de característica impulsiva. Ele até pode ser precedido por um planejamento, mas o ato mesmo, a hora de colocar em prática, ainda que seja algo planejado, é de natureza impulsiva. Então, a população de adolescentes está mais em risco para justamente esse ato mais impulsivo do suicídio, porque eles ainda não têm a estrutura cerebral bem consolidada daquela maturidade, da capacidade de planejar as ações. O último lobo do cérebro, a última porção do cérebro que se forma é o lobo frontal, que é essa parte aqui da fronte, da face, que é justamente responsável por segurar um pouquinho esses impulsos. E também o lobo temporal, pré-frontal, né, a porção pré-frontal do lobo ventral, lateral, tem também uma relação com o planejamento e também está sendo construído ao longo da adolescência. Então, como essas estruturas são as últimas a serem formadas nos cérebros, é justamente nessa população que está o maior risco de um ato mais impulsivo. Ótima pergunta também, Dr. Williams. Veja, cada um de nós é um agente de mudança, é uma pessoa que faz parte desse grande exército de pessoas que podem ajudar. Cada um pode dar uma pequena contribuição em cada um dos casos aí especificamente, né? No caso aí de uma criança que possa eventualmente estar sofrendo bullying numa escola, acho que o papel dos pais é fundamental, né, de justamente propor diálogos muito abertos, muito construtivos, sem nenhum tipo de agenda punitiva, simplesmente para realmente conhecer melhor aquela criança, aquele adolescente, entendendo que justamente estão numa fase de muitas transformações e isso é natural e esperado, e até normalizar isso para os filhos, né? Falar, olha, filho, eu sei que, né, essa é uma época de muitas mudanças, mas me conta como é que você está lidando com essas mudanças, você está lidando bem, como é que seus amigos estão lidando com as mudanças também, será que a sua mudança está acontecendo na mesma etapa do que a deles, ou está atrasada? Aquela ideia novamente, né? Eventualmente uma pessoa entra na puberdade antes do outro, e aí fica aquela competição. Como é que isso está sendo visto por você? Estão brincando com você? Enfim, é um diálogo muito aberto, né? Os pais são muito importantes. A escola também tem um papel fundamental, né? Justamente os professores que estão ali vendo o retrato, né, do convívio social daquele grupo de adolescentes na sala de aula, ainda que talvez não seja comportamento fora de aula, mas já é uma oportunidade de vislumbrar alguns movimentos, algumas brincadeiras, alguns risos, né? Eventualmente a própria direção da escola vendo, supervisionando, né, os recreios, enfim, tudo isso é importante para que aquela criança seja vista, né? Eu acho que quanto mais ela seja vista, seja na escola, seja em casa, seja na aula de natação de tarde, no curso de inglês, qualquer atividade que ela possa ter algum tipo de supervisão e se notar
algum tipo de mudança abrupta de comportamento ou de algum tipo de bullying ou de assédio, isso deve ser reportado, né, o mais rapidamente possível para a família, para que os pais possam também estar cientes e possam, a partir daí, criar esse diálogo que eu acho tão importante entre pais e filhos. Doutor Williams, o senhor não poderia ter feito uma pergunta melhor para a gente começar, porque essa é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, quais são os mecanismos envolvidos numa decisão de morrer, de escolher abdicar desse direito fundamental, esse direito universal, que é o direito à vida? Então, se a gente for pensar, o instinto de sobrevivência é talvez o instinto mais básico de qualquer ser vivo, instinto de sobrevivência. E o que acontece no íntimo da pessoa, no mecanismo, enfim, mental, biológico, para que ela abdique também desse instinto de sobrevivência? O que eu poderia te dizer, e aí eu queria fazer um racional que vai funcionar para a decisão de suicídio em qualquer faixa etária, e aí nós vamos discutir o que, dentro desse framework, só para fingir que eu estou alinhado aí com as discussões dos executivos, ter essa matriz, esse fio condutor de raciocínio sobre por que as pessoas escolhem se matar, e aí, a partir dessa linha condutora, a gente vai pensar nos aspectos envolvidos no suicídio em idosos. Tá? Então, a pergunta é, por que uma pessoa decide se matar? Por que a pessoa morre por suicídio? E aí, doutor Williams, eu vou dizer para você, para o senhor, a primeira resposta, que é a resposta baseada em vários estudos de décadas e décadas de estudos, que é o seguinte: uma pessoa decide se matar, uma pessoa morre por suicídio, por uma consequência grave de um transtorno mental. Se a gente for pensar o transtorno mental como uma trajetória evolutiva, o suicídio é a consequência mais grave, né? A coisa mais grave que pode acontecer com alguém com transtorno mental. Então, na trajetória do transtorno mental grave, o suicídio seria o desfecho mais terrível, mais trágico. Olha, a relação é total, né? O idoso que se sente preterido pela família, isolado, desvalorizado, não respeitado, não amado, é um idoso que provavelmente tem essa sensação de perda de pertencimento. Especialmente depois, por exemplo, um casal de idosos ali 60 anos juntos, 50 anos juntos, 40 anos juntos, e um dos dois morre. É um momento assim de risco mesmo, porque a gente ouve sempre suicídios nesse tipo de situação, justamente pela sensação de que não tem mais nada importante, né? Os filhos estão para lá, os netos só vêm quando os filhos deixam. Então, claro que tem um papel fundamental da família em fornecer, em criar essa sensação de pertencimento, né? Manter essa chama viva. Então tem tudo a ver, tudo a ver. Enfim, e aí, se você me permitir, eu espero que eu termine meu raciocínio antes de acabar a live, senão a gente faz outra aí. Vamos embora. E aí eu vou falar da outra condição, que é a capacidade de cometer um ato letal de suicídio. Veja só, capacidade para ir contra o instinto de sobrevivência e fazer um ato letal contra si mesmo. É algo muito antinatural. É algo totalmente antinatural. É até curioso, tem pessoas assim que vão tentar se matar e o corpo não deixa. O corpo simplesmente não deixa. Na última hora o corpo pula fora, né? E a pessoa não entende o que aconteceu. É algo muito básico. Então, para a pessoa, enfim, ter essa questão de ir contra um instinto tão básico, é preciso 2 aspectos: perda do medo da morte e desenvolver uma tolerância à dor física e a sofrimento físico. Esses são os 2 elementos que a pessoa vai criar as condições para
para cometer um ato letal contra si mesmo. O que acontece? O que está envolvido nisso? Pensa o seguinte, cometer um ato letal é doloroso, é sofrido, então a pessoa precisa ter uma tolerância à dor. E se aproximar da morte, cometer um ato que pode resultar em morte, a pessoa tem que ter menos medo da morte. Você pensar, por exemplo, que tem mais suicídios em policiais que estão na linha de frente de tiroteios e de enfrentamentos, que tomam tiro, que se recuperam, tem mais suicídio em veteranos de guerra, tem mais suicídio em pessoas que... É uma coisa interessante, assim, veterinário tem mais suicídio do que a população geral. Agora, os veterinários que fazem eutanásia nos cachorros têm mais suicídio do que os veterinários que não fazem eutanásia. Que é o cara ali que está no trabalho dele, frequentemente ali, lidando com a questão da morte enfim, de maneira muito próxima. Então, esse é um dos aspectos. Tem outra coisa também, um assunto que é a automutilação, né? As pessoas que vão fazer lesões em si mesmos sem a vontade, sem que haja o desejo de morte por suicídio, mas num sentido de desviar a atenção de uma dor emocional, né, que a gente chamaria de uma autorregulação. Qual que é o problema disso? Se você for observar, com o passar do tempo, a pessoa que vai se automutilando, as lesões vão ficando maiores e mais profundas, mais graves, para ter o mesmo efeito de tranquilização emocional. Essa pessoa não quer se matar. Mas se em algum momento da vida ela quiser se matar, ela já adquiriu a tolerância à dor, a sofrimento físico. Então, essas seriam as condições aí para criar tanto o desejo de morte por suicídio e a capacidade de fazer um ato letal. Agora, cheguei, depois de 35 minutos, da gente poder pensar nesses aspectos, com esse racional, sobre o suicídio em idosos. Né? Suicídio em idosos. Então, vamos lá. Desejo de morrer por suicídio, Dr. Williams. Se sentir um fardo. Poxa, pensa num idoso que está com problemas físicos, que precisa da ajuda de pessoas da família para situações que antes ele era independente, que tem uma doença, às vezes está acamado, às vezes está com uma restrição de audição, uma restrição na visão, sei lá, condições... Nós vamos carregando as nossas doenças ao longo da vida, né? Elas vão aparecendo, a gente vai se adaptando e tudo. Faz sentido pensar que o idoso, mais facilmente do que outras faixas etárias, pensasse que eu sou um fardo. Minha família estaria melhor se eu não estivesse aqui. Aí vamos lá para outra condição, a ruptura, a perda da sensação de pertencimento. A gente já discutiu isso, você já sacou lá rapidamente, já fez essa pergunta. É isso, né? O idoso, frequentemente, os amigos vão morrendo, se aposenta, aquele vínculo, senso de pertencimento com o trabalho se esvai, enfim, isso tudo vai acontecendo e os valores vão mudando na sociedade. Poxa, mas nossa, o que esses meninos estão fazendo hoje em dia? Está tudo diferente, esse não é o meu mundo, não é minha realidade. Então é delicado isso, né? Essa perda da sensação do pertencimento para um idoso. Não sei se faz sentido isso para você. Ele começa a sentir que não está pertencendo nem à sociedade, pelas mudanças que estão acontecendo, e aí nem a família, que muitas vezes ele está se sentindo deslocado. Acho que calha muito com o que você falou do isolamento não social, né? Mas isolamento físico e social, né? Então acho que ele não pertence nem à sociedade nem à família, seria mais ou menos isso? Exatamente, não tem essa sensação de vínculo significativo. Eu não sou importante para ninguém, ninguém é importante para mim. Né? Vínculos significativos. Sabe que eu adoro um filme que fala sobre isso de maneira sutil, enfim, razoavelmente sutil, né? É um filme do Clint Eastwood, que ele é o diretor. Não sei se você assistiu, doutor, o Gran Torino. Não. Você viu esse filme? O Gran Torino é o seguinte, Conta aí. O Clint Eastwood, aí eu não quero dar spoiler, então, mas eu vou falar só um a premissa sem dar spoiler. O Clint Eastwood, ele é o personagem principal, ele é um idoso que mora num bairro nos Estados Unidos, suburbano, ele era um funcionário da Ford de muitos anos, você veja, aí tem a decadência da indústria automobilística, né? E aí a região onde ele morava, que era basicamente de trabalhadores das fábricas da Ford,
começou a crescer e chegando imigrantes e tal, e muitos imigrantes chineses e orientais, formando gangues ali, imigrantes latinos e tal, e aquele idoso tentando levar a vida do jeito que ele sempre levou no meio dessa sociedade mudando, e mostra também uma coisa que eu acho muito bonita, assim, a relação com os filhos, né? E os filhos super preocupados com a perda de visão, com como é que ele ia trabalhar. Aí no aniversário do Clint Eastwood, o presente que o filho traz é um telefone com as teclas gigantescas, assim. Né? E o Clint Eastwood olha assim, quase rosna de raiva. Porque não se sente valorizado, né? Assim, olha, parece que eu sou só um peso. A relação comigo é só uma relação de ter que se preocupar, ter que adaptar. Não é uma relação de prazer, de momentos alegres, sabe, de confraternizações. E aí o Clint Eastwood desenvolve essa relação mais próxima com um dos personagens, quer dizer, que você imaginaria que isso não seria possível. Né? E aí tem o Gran Torino, é o carro da Ford que ele tinha, ele mesmo construiu na época que ele era funcionário da Ford, tem o maior orgulho desse carro. Então, é uma história muito, muito interessante para pensar nesse aspecto da ruptura do senso de pertencimento, né, a questão da mudança de valores, e também a questão de sensação de ser um fardo. Exato. E o pessoal está até comentando aqui, está até comentando, só, desculpa cortando, até que você está falando de um filme de um ator, né? Teve o Flávio Migliaccio, que tinha 85 anos, e que se suicidou há pouco e deixou uma carta relatando isso, essa desesperança com o Brasil, com o momento, né? Que uma falta de pertencimento ao que estava acontecendo. Então, acho que encara um pouco de tudo isso, não é? Em algum nível, teve uma sensação, assim, de dizer assim, olha, tudo bem se os idosos morrerem, né? Os idosos vão morrer mesmo, todos nós vamos morrer mesmo, né? Mas eu acho que teve essa... Aquilo que eu falei, né? Uma tragédia, ele pode ser um movimento de união e de fortalecimento do nosso senso de pertencimento, dos nossos laços sociais, ou pode ser um momento de ruptura, né? São escolhas aí culturais, sociais, e me dá a impressão que nós escolhemos o lado da ruptura. Enfim, são escolhas e não sei, isso é certo ou errado? Não sei, depende, né? Depende. Mas do recorte daí da saúde mental, isso é muito ruim. E aproveitando, o pessoal está perguntando aqui, o filme é Gran Torino, né? Gran Torino. Ok. E aí, só para pegar os outros aspectos que a gente conversou, então a gente já falou como é que fica nos idosos o desejo de morte, né, os dois fatores mentais, né, os dois tipos de crenças e pensamentos, né, sensação de que é um fardo e a perda da sensação de pertencimento. E vamos falar então da capacidade e das condições que eu chamei de capacidade para cometer um ato letal, que é tolerância à dor e perda do medo da morte. Faz sentido pensar que um idoso vai desenvolvendo essas duas características? O cara que já dói tudo, dói as costas, dói o joelho, dói o ombro, dói, sei lá, nem dói tudo, né? Ele vai desenvolvendo tolerância à dor, né? E a perda do medo da morte, porque o envelhecimento nos aproxima da morte, né? Poxa, eu tenho mais anos vividos do que anos que eu tenho pela frente. Meus amigos morrendo e situações às vezes de quase morte, ter sobrevivido a um infarto ou a um acidente vascular cerebral. Assim, são situações que aproximam ali o idoso da vivência da perspectiva de morte. Tem um ponto importante para começar, né? Até o que eu estava falando antes do término do namoro do adolescente. Se alguém está precisando falar em suicídio para chamar atenção, tem algo muito errado, né? A gente tem que investigar aí se tem
um transtorno psiquiátrico, se tem um transtorno de personalidade, que são os histriônicos, né, os histéricos, que gostam muito de chamar atenção para si mesmo, mas que têm um sofrimento importante, são pessoas que se sentem rejeitadas o tempo todo, sentem as emoções muito intensamente, né? Então, essa pessoa também precisa de um tratamento, né? Na dúvida sobre o que é um ou o que é outro, tem que falar com um profissional de saúde. Quando eu tenho um estresse, quer dizer que eu tive uma modificação importante. Então, por exemplo, quando começou a quarentena, 100% estava com estresse, né? É uma mudança que o cérebro tem que processar. Brincamos que o cérebro é um órgãozinho econômico. Ele gosta de tudo igual, porque são as mesmas vias e ele gasta o mesmo tanto de energia. Ele está acostumado, né? Na hora que você fala, olha, né, faz de conta que meu cérebro é São Paulo. Na hora que eu falo assim, olha, obstruiu 2 ruas, ou na hora que eu falo, ó, obstruiu a Tietê, né, meu cérebro entra em pânico, porque o que eu vou fazer se tem uma área que não está legal? Então, é muito frequente, nas 2 primeiras semanas, a pessoa ficar realmente muito preocupada, em estado de alerta, então tudo assusta, tudo dá um sobressalto, né? Pode ou não ter mais dificuldade para dormir, comer menos, comer mais. Mas o que acontece? Nessas 2 semanas, e que, de novo, está bombando a adrenalina, eu estou tentando construir outras passagens para fluir esse trânsito, por assim dizer, né? E aí o que eu vejo? Se em 2 semanas no máximo, né? Mas aí eu estou falando de algo não tão grave, não, por exemplo, parei de comer tudo, parei de beber, não durmo nada, aí já tem que procurar no máximo 3 dias disso, né? 2, 3 dias já tem que procurar ajuda, né? Mas ficou nesse quadro que é mais leve por 2 semanas e não achou uma solução ou uma proposta de solução, não, então eu vou fazer uma rotina assim, eu vou montar um escritório assim na minha casa, ou eu vou colocar um lençol para separar a aula de um filho com o outro, sabe? Se eu não conseguir bolar nenhuma estratégia, é sinal que esse estresse não está conseguindo se resolver, né? Eu preciso melhorar em 2 semanas, né? Posso ainda não ficar 100%, mas em 2 meses eu tenho que estar 100%, né? Que é o tempo que acomodou, né? O que acontece? Esse estresse, ele, de novo, ele pode desencadear, ele pode piorar ou perpetuar um quadro psiquiátrico. Aí, principalmente, vem a ansiedade. Uma droga ou álcool, eles são péssimos companheiros. Eles pioram o prognóstico de todas as doenças mentais e dificultam o tratamento. Tratar depressão, ok, a gente tem os recursos. Tratar depressão com alcoolismo já é outro patamar de complexidade, outro patamar de exigência, né? Então, essa é uma questão importante. Eu gosto de frisar o álcool porque, assim, realmente o álcool saiu ileso aí no debate público. A gente restringiu pra caramba publicidade de cigarro, enfim, tem um movimento aí para legalização da maconha e a sociedade civil, assim, fortemente se posicionando para que isso não aconteça. Provavelmente, a minha impressão é que os interesses financeiros provavelmente vão falar mais alto, e essa vai ser uma batalha perdida, mas as pessoas sabem o que está acontecendo, né? Mas o álcool parece ali que vai escapar, todo mundo bebe e tal, então o álcool tudo bem. Enfim, eu acho que se a gente não lidar com a questão do alcoolismo e do uso de álcool normalizado no Brasil, isso trará graves consequências. Mas, de novo, assim, acho que vale a pena as pessoas terem as informações e fazerem as suas escolhas também. Não é uma coisa normativa, assim, quem sou eu para dizer se a pessoa vai beber sua cerveja, vai tomar seu vinho, vai tomar seu uísque, sei lá. Cada um faça a sua escolha, mas precisa ser uma escolha baseada nas informações corretas, né? Não uma escolha enviesada pela desinformação.
Eu acho que são as drogas de balada, né? As drogas de balada que se usam nas baladas e tudo. Só para reforçar que parece que eu estou obcecado com álcool, a principal droga de balada é o álcool ainda. Os jovens, a professora Zila Sanches fez uma pesquisa indo em várias baladas de São Paulo e fazendo alguns questionamentos ali para as pessoas que estavam lá, e é curioso, assim, perguntando para os jovens, se já vai para a balada pensando em ficar super embriagado, e vai, a maior parte sim. E aí pergunta, quantos de vocês já dirigiu embriagado? Um monte. Quantos de vocês já foi carona de alguém que estava dirigindo embriagado? Um monte de jovem. E você vê a exposição à situação de perigo, né? Aumenta o risco de sofrer violência sexual, aumenta o risco de sofrer violência física, ou estar numa situação de brigas, né? Então, essa questão do álcool também é relevante entre as drogas de balada. Agora vamos falar do MD e tal, tudo isso. Tem uma coisa do êxtase, né, MDMA, que aqui no Brasil, pelo menos até poucos anos atrás, todas as batidas da Polícia Federal para pegar de supostamente êxtase, você vai fazer a análise laboratorial, não era êxtase, era um genérico de êxtase que tem propriedades euforizantes, mas não é o êxtase, é muito mais, potencialmente mais perigoso e feito em laboratório de fundo de quintal, porque tanto o êxtase quanto o LSD são drogas que exigem um pouco mais de química fina, então não é um laboratório qualquer que vai produzir. Ao passo que outros genéricos dessas substâncias aí pode ser feito em qualquer lugar, assim, de uma maneira mais simplificada, né? Então isso é um fator, isso é uma questão de risco adicional, porque o cidadão não sabe nem o que está usando, né? Já é perigoso você sabendo o que está usando, né? Mas enfim, tem pesquisadores que fazem pesquisas com LSD desde a década de 60, com MDMA nos últimos anos, em algumas situações específicas, né? Mas essas drogas que se oferecem, que são oferecidas na balada, normalmente não são as drogas que se propõem a ser, né? Êxtase, eu te digo, normalmente não é, a não ser que o cara traga da Europa, alguma coisa assim, mas não é. Enfim, o uso, especialmente o risco adicional, é que tem um risco de morte, de morte súbita mesmo, né? Com essa substância que você nem sabe o que é, e aí você não sabe o tempo de início de ação, a pessoa, eu tô acostumada a usar, bate o efeito depois de tanto tempo. Putz, mas aquele lá é outra substância, pode demorar mais para iniciar o efeito, a pessoa vai usando mais, quando bate o efeito, morte súbita, né? Então é bastante perigoso. E como eu te falei, são drogas também que podem ser mediadoras na trajetória de uma doença mental grave ou de suicídio, né? Participando ali do processo da doença mental evoluir para uma ideação suicida, um comportamento suicida, né? Assim como com outras drogas, como cocaína, como o álcool. Então, é bastante complexo aí. O LSD, ele tem enfim, é um alucinógeno e para algumas pessoas ele também tem um efeito residual ali que pode ser muito semelhante à esquizofrenia, né? Aquela vivência lá de alucinações e de transcendência e tal pode ficar como um resquício ali e ser muito deletério para a vida da pessoa.